Ei, Celton, vamos dar uma entrevista pro Paçoca? Vem! Gente, quem que eu peguei no meio da rua para entrevistar hoje? Porque ele é um artista de rua, ele trabalha na rua. Nós vamos conversar com La Carmélia Orfeu de Araújo, o Celton das histórias em quadrinhos. Você não vai perder, vem com a gente. Celton, então me conta, de onde que você tirou a brilhante ideia de trazer a regionalidade de Belo Horizonte para as histórias em quadrinhos? Eu sempre publiquei temas relacionados com super-heróis que eu lia desde criança. Marvel, DC, etc. A ideia surgiu antes, mas eu acho que ela pegou peso, foi exatamente quando eu morei em Nova York. E lá eu procurei nas bancas alguma coisa de herói de Belo Horizonte, saudades da cidade, de BH, e nada. Aí eu observava assim, poxa, lá em Belo Horizonte, alguém dos Estados Unidos chega nas bancas e lê, e compra nas bancas o Homem-Aranha, o Batman, compra os super-heróis em geral. Eu acho que essa ideia, ela começou a pegar peso a partir dessa minha ida para Nova York, 6 meses lá. Que foi acho quando? Que foi por aí, 1990. Fui em maio e voltei em outubro. Fiquei 6 meses lá. E antes de ir, você já fazia as revistas? Você já fazia história em quadrinho, não é? Eu publicava revistas em quadrinhos desde 1981. Agora, que eu fazia revista já é desde a década de 60. Eu me lembro de mim em 1966. Eu já rabiscava revistas em quadrinhos. Você fazia à mão? Fazia tudo à mão. E hoje em dia, como é que é esse processo? Agora eu estou entrando para a computação gráfica de 3D. E então, esses últimos 5 anos, paralelamente à produção da revista, eu vim estudando cada vez mais, dentro da minha possibilidade, a computação gráfica em 3D. Na hora de escrever um roteiro, eu tenho facilidade para escrever, mas a minha revista sempre demorou a sair, porque na hora de desenhar, o desenho é uma coisa demorada. E o fato de eu ter que sair para vender revista, eu tenho que escrever. Você faz tudo, né? Eu tenho que diagramar para gráfica, eu tenho que fazer tudo. Isso atrasa demais. Foi também esse tipo de visão que me incitou muito para começar a me envolver na produção, começar a me envolver no aprendizado para a produção de quadrinhos utilizando a computação gráfica em 3D. É fantástico, à medida que a gente vai se envolvendo e vendo as possibilidades, é fantástico. A regionalidade é uma coisa importante, né? Às vezes você falou isso, mas a gente dá muita ênfase para produções externas. Isso acontece em todas as áreas das artes, né? Cinema, né? Literatura. Então, qual que você acha que é a importância de trazer essa regionalidade, falar de Belo Horizonte, né? Numa história em quadrinhos, é a nossa cidade. Você vê que as pessoas gostam e se sentem mais interessadas por isso? Para escrever algum assunto, quem escreve tem que ter identificação com aquele assunto. Eu tenho uma identificação muito grande com Belo Horizonte e isso me convida a escrever coisas sobre Belo Horizonte. Alguém pode virar para mim e falar assim, mas você fica restrito a só esse assunto? Eu, pelo fato de eu estar ligado nisso, eu não vejo uma restrição escrever sempre sobre Belo Horizonte, porque os assuntos são os mesmos assuntos de Nova York, os mesmos assuntos de qualquer outro lugar, de qualquer outra coisa. Aqui tem todos os problemas, e problemas é que são a receita para uma produção de um roteiro. São problemas, você tem que ter problemas, é claro. E o que me atraiu para escrever em Confidência Mineira é porque eu acho o assunto muito atual. Muito atual. Tem um personagem que se identifica com qualquer um, que é um cara ultra revoltado com o sistema, com a vida dele em geral, porque à medida que você estuda, no caso eu estudei muito, pesquisei muito a história de Tiradentes, relacionada em Confidência Mineira também.
eu pesquisei muito e te falo, dentro da minha visão, eu vejo Tiradentes como um cara parecido com qualquer um de nós. Isso me convidou a fazer a revista. E além do mais, sentido que você disse? Igual eu falei, ele tem a revolta com a vida, ele ficou órfão de pai e mãe, 11 anos de idade. Ele tinha raiva do sistema, ele era um cara que entrou para a polícia, tinha tudo para crescer lá dentro. Porém, o fato de ele ser um cara povão demais, muito simples, muito dado para as pessoas, isso impediu ele de crescer lá dentro da corporação. Porque quando você entra para uma área que tem equipe, coisa e tal, existe uma espécie de uma divisa comportamental que você não pode ultrapassar ela. Tiradentes não era esse tipo de pessoa. Ele era além. Ele era inteligente demais, cara. Inteligente demais. E isso, esse lado de pessoa dele, assim, isso impediu ele de financeiramente se dar bem com aquele ali. Mas Tiradentes não era aquele pobretão que alguns contam que ele era, não, tá? Então, assim, esse lado da revolta dele como pessoa em relação à vida, isso me convidou muito a partir da hora que eu, pesquisando o assunto, eu comecei a perceber essa personalidade dele. Falei, pô, se eu conseguir trazer esse cara para a história em quadrinhos, vai ser uma grande coisa. Não aquele troço apenas restrito nos assuntos de escola, mas ele, o homem Tiradentes. E o que mais que tem na Inconfidência Mineira? Tem julgados de traição, tem o envolvimento do governador no movimento da Inconfidência Mineira. Pouca gente, inclusive, sabe disso. O Cláudio Manuel da Costa, aquele advogado que tinha aí seus 60 anos de idade, a história registra que ele suicidou lá onde hoje é chamado de Casa dos Contos, mas que era o solar do Macedo, que ele suicidou. Na minha história, ele não vai ter suicídio, não. Ele vai ser assassinado na noite que ele foi encontrado na manhã seguinte, morto. Porque eu sou convicto de que ele foi matado e pelo governador. Entendi. E sabe assim, essas tramas, essas jogadas, eu falei, poxa, tem tudo aí para um super roteiro. Ô Celton, e como é que é a sua interação com o público na rua? A gente costuma dizer, né, que quando a gente coloca as obras dentro de museus e etc e tal, a gente está retirando o acesso ao público, né? Está dificultando o acesso. Você vende na rua, você está cara a cara com as pessoas. Como é que é a sua relação com o seu público? Muito boa. Se eu for fazer assim, uma comparação de 20 anos atrás com hoje, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Assim, eu me abro na rua hoje de um jeito totalmente diferente, mas na hora que eu começo a interação com o povo na rua em geral, que tem de tudo, nossa, é bom demais, nossa. Pois é, eu fiquei 5 minutos com você parados ali na Savassi, o povo te cumprimentando, te chamando pelo nome. Graças a Deus. Belo Horizonte, as pessoas te conhecem, né? Eu agradeço todo mundo pelo tudo, agradeço todo mundo, vai desde os motoristas de ônibus, motoristas de táxi, professoras em geral, empresários, o cara que passa na rua, ou mesmo que passa de bicicleta, ou seja, todo mundo de alguma forma tem alguma coisa. Eu gosto muito daquela frase assim, ninguém é tão rico, como é que é a frase? Ninguém é tão rico que não precise de nada e ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. É uma frase algo parecida assim. com isso. Muito parecida com isso, esse ir e vir, dar e receber, trocar carinhos, trocar isso tudo com o povo na rua. Isso alimenta a gente. Mas eu sei que também você demorou um tempinho para chegar nesse formato de venda em sinal de trânsito, né? Acho que no começo você fazia diferente, como é que era? Eu comecei em 1981, em 81 eu registrei uma editora, eu tinha um irmão, ele morreu, o João Geraldo, ele era contador, registrou uma editora e tal, pus nas bancas, não vendeu nada, foi quando, para pagar a impressão gráfica, que era até um dinheiro que a minha mãe fez no banco na época, pagar as prestações do banco, eu tive então que partir para a rua para vender. Felizmente, em 1981, quando eu comecei, eu já tinha experiência de rua, que em 1972, quando a nossa família, veio de Itabirinha de Mantena, Itabirinha é onde a gente morava. Nós viemos de Itabirinha para Belo Horizonte, logo de cara eu tive que ir para a rua vender, vendia mexerica, eu era engraxate, vendia loteria, doce, ou seja, essas coisas assim, eu tinha 13 anos de idade. Então assim, essa experiência também me ajudou para na hora que em 1981 a revista não vendeu nas bancas, eu tive que me virar para pagar o banco e tal.
Então, assim, existe esse lado da formação na rua, que sempre foi, agora eu já estou na rua, vendendo assim na rua, tem 36 anos. É muito tempo, né? É uma vida, né? Você tem que ter a sensibilidade para aquilo que você, sei lá, é convocado pela vida para fazer. Quando você é convocado pela vida para uma coisa constantemente, naturalmente que a vida já te dá essa sensibilidade. Então a própria vida não faria convocação. Deus dá o frio conforme cobertor. Você acha isso mesmo? Acho. Mesmo Por que você vai? Você vai fazer 60 anos, não é? No ano que vem. Você acha que Deus dá... Você já tem muita história para contar. Você pode contar esse segredo para nós que ainda estamos aqui na meio da sua estrada ainda? O Deus dá o frio conforme cobertor ou às vezes é difícil segurar a onda? As duas são certas. Você falou muito bem. Aquela vontade de sumir, que você fala, pô, mas não tem como eu sair de dentro de mim aqui agora para só voltar semana que vem. Às vezes dá vontade. Todo mundo sente isso, eu também, claro. E você tem que ter uma válvula de escape pela vida. Essa válvula de escape pode ser religião, pode ser qualquer coisa na qual você acredita que é da onde você tira a sua força para tocar a vida. Você sempre continua dando... Mas eu continuo sendo um cara de rua. Talvez... E na rua tem o convívio com camelôs, com os moradores de rua, tem o convívio disputando ponto em sinal com outros, tem um convívio com algumas coisas que a gente não pode falar aqui, que esses troços de... Tem coisas que a gente não pode falar, mas você tem que saber se virar com isso também lá na rua. Mas então, isso é muito rico, bicho, né? É uma experiência muito rica. Não sei, existe um lado da gente que é o bicho da rua. Essa parte, por incrível que pareça. Eu nunca tive alguém que direcionasse uma entrevista para esse lado da coisa. Esse assunto ele é tão outro que as pessoas não falam. As pessoas não falam isso. Quando eu não estou na rua vendendo, eu estou em casa na produção. É o tempo todo. O lado de vida social, a vida pessoal, ela foi embora já há muito tempo. Eu faço um monte de pergunta para mim sobre esse lado da coisa, aquelas perguntas que a gente faz pra gente, valeu a pena, tem valendo a pena e tal. Eu não sei essa resposta, porém eu também não quero parar com a revista. Não sei, é como se tivesse um lugar para chegar que eu não cheguei, nem sei se eu vou chegar, mas eu continuo atrás dele. Isso parece que é assim, é o alimento da vida para mim. Eu não sei se seria por aí, mas assim, eu não consigo ficar sem isso. Celton, muito obrigada. Você demonstrou que é muito inteligente. Valeu, obrigada mesmo, viu? Foi ótimo você ter vindo finalmente participar do Paçoca. Obrigada. Que bom, eu adorei demais. Tchau, gente. Valeu pela sua companhia. Até a próxima.